Olá, estamos iniciando agora a aula de termos integrantes da oração, uma aula dividida em 3 partes. Nessa parte nós vamos falar sobre complementos verbais, que são um dos 3 termos integrantes. Primeiro vamos falar de relações sintáticas na oração. Coloquei num tom de verde mais claro o sujeito, num verde mais intenso o predicado, tá? Vejam, doenças matam. Esse é um tipo de enunciado muito simples. Essa é uma frase que não é muito comum. Normalmente nós usamos frases mais complexas, né? Esse enunciado é típico de propagandas, por exemplo. Certo? Então, como nós usamos frases mais complexas, vocês têm que ver que a questão da análise sintática vai muito além de simplesmente separar sujeito e predicado. Aí nós temos um sujeito formado por uma palavra e um verbo, um predicado formado por uma palavra, que é o verbo. Agora, na frase de baixo, várias doenças facilmente curáveis matam muitas crianças brasileiras. Sujeito e predicado, separadinhas, é uma frase mais complexa, tem mais palavras, né? Mas a chave de tudo, como eu já falei várias vezes, é o verbo. Você identificando o verbo, você consegue achar qualquer outra função sintática, tudo bem? Mas nem tudo se liga ao verbo, tá? O verbo na segunda frase é o matam também. O que mata muitas crianças brasileiras? Quando eu pergunto na frente do verbo, né? O que mata? Eu estou querendo saber o sujeito. E o sujeito é várias doenças facilmente curáveis. E aí as palavras estão todas relacionadas entre si. Reparem que o centro de tudo nesse sujeito é a palavra doenças, que é o único substantivo que tem aí. É o núcleo do sujeito. A palavra várias está relacionada a ele. Curável está relacionada a ele, tá bom? Agora, e o facilmente? O facilmente já está relacionado não à palavra doenças, mas ao adjetivo curáveis. Se vocês lembram lá do 7º ano, facilmente é um advérbio, né? Advérbio terminado em mente. O advérbio normalmente se liga ao verbo, a um adjetivo ou a um outro advérbio. Nesse caso, ele está ligado ao adjetivo. Já no predicado, matam muitas crianças brasileiras. Agora eu vou perguntar depois do verbo para saber a transitividade, né? Matam o quê? É um verbo de ação e eu pergunto o quê? Logo, é um verbo transitivo direto. Mas detalhe, se eu tenho um verbo transitivo direto, se o meu verbo é transitivo, portanto, significa que ele se fragmenta, o significado. Ok? Então, o restante desse significado está onde? Está na expressão muitas crianças brasileiras. Matam quem? Né? Então, muitas crianças brasileiras é o que a gente chama de complemento do verbo matam. Tá? Então, esse é o tipo de frase que a gente usa no dia a dia, na vida. Frases extensas, mais complexas. Não só em relação a texto, mas na própria fala, nós usamos expressões mais complexas do que na frase 1, tá bom? Então, resumindo, nós podemos ter, dentro de uma oração, considerando a análise sintática, termos que se ligam ao verbo ou termos que se ligam ao nome. Lembrando que o que a gramática chama de nome não é nome próprio, é substantivo, adjetivo, qualquer palavra que sirva como substantivo, né? Uma palavra substantivada, por exemplo. E o advérbio, é isso que a gramática chama de nome, tá bom? Vamos lá. Então, relembrando, a oração se divide em partes, em termos. Os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios. Ainda tem mais um termo que não faz parte de nenhum dos 3 acima, que é o vocativo, que nós vamos estudar também. Os termos essenciais são 2, que nós já estudamos, sujeito e predicado. Alguns autores consideram também o predicativo do sujeito como um termo essencial, tá? Os termos integrantes são 3 também. São os complementos verbais, o complemento nominal e o agente da passiva. Os termos acessórios são 3, adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto.
Percebam aí que o sujeito e o predicado são a base da análise sintática, né? Você identificou o verbo, a primeira coisa que você faz é separar o sujeito e o predicado. Agora, esses termos que estão num tom de azul são os termos ligados ao verbo, ou seja, os complementos verbais, o agente da passiva e o adjunto adverbial, tá bom? Já os termos, as funções sintáticas marcadas de verde, são os termos que se ligam ao nome, que é o próprio predicativo, o complemento nominal, o adjunto adnominal e o aposto, ok? O vocativo é um termo fora a parte, não se liga a nada. Falando dos termos integrantes, mais especificamente dos complementos verbais, os complementos verbais têm uma outra denominação também, que é objeto. Então, objeto direto e indireto é a mesma coisa que complemento verbal. Objeto é uma maneira que a gente tem de simplificar essa expressão complemento verbal, tá bom? O objeto direto é um termo que se liga a um verbo transitivo direto. Claro que o verbo transitivo direto e indireto é um verbo transitivo direto. Então, você vai ter um objeto direto com ele também. Então, ele completa o sentido desse verbo, que é o que a gente chama de transitividade, e ele representa o alvo do verbo, o paciente, o resultado ou um produto desse processo verbal. Já o objeto indireto é um termo que, por meio de uma preposição, se liga a um verbo transitivo indireto. Claro, ele pode se ligar também a um verbo transitivo direto e indireto, né? Para completar o sentido desse verbo ou representar um receptor, um beneficiário ou um destinatário do processo verbal. É alguém que recebe a ação, falando em linguagem mais simplificada, tá bom? Então, quando a gente faz aquelas perguntas para o verbo, lembram quais são? O verbo transitivo direto você pergunta de duas maneiras para descobrir se ele é direto ou não, né? O que ou quem? A resposta a essa pergunta é o objeto direto. Qualquer pergunta diferente de o que ou quem caracteriza um verbo transitivo indireto. Por exemplo, gosta. Gosta de quem? Precisa de quê? Olha a pergunta como é diferente. Refere-se a quê? Qualquer pergunta diferente de o que ou quem é verbo transitivo indireto, tá bom? Daí a resposta a essa pergunta vai ser o objeto indireto. Vejam o seguinte anúncio. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Bom, esse texto ele não especifica quais são os complementos do verbo beber e dirigir, né? Beber o quê? Dirigir o quê? Mas a gente tem conhecimento de mundo, de vida. O contexto me permite identificar quais são esses complementos. Beber, bebida alcoólica, dirigir um automóvel. Tá? Nesse caso, a frase não tem um complemento, mas a gente subentende. Não é o que a gente vai ver agora. Vejam, tentem entender as orações como partes que se complementam. Palavras soltas que, quando a gente une, a gente forma um bloco de sentido. Então, pensem nesse bloco, como vocês estão vendo aí, fragmentado, faltando informações. Quem destrói alguma coisa, que eu não sei o que é, não mata apenas alguma coisa, que eu não sei o que é. Opa, está incompleto. O que era essencial na oração está aí. O que está aí? Sujeito e predicado. Eu tenho. Olha o verbo, destrói. O verbo o verbo de ação é o centro do predicado verbal. Ele está aí, beleza, tem um termo essencial. Cadê o sujeito? A palavra quem? Tá? O que está faltando nessa oração? Os termos integrantes. Quem destrói, destrói o quê? Olha meu objeto direto. As florestas. E não mata apenas o quê? Matar, transitivo direto, árvores. Essa frase é de uma propaganda, de um anúncio publicitário.
Bom, então aí eu tenho dois verbos, né? Destrói e mata. Os dois são transitivos diretos e tem objetos diretos complementando o seu sentido. Curiosamente, esses dois objetos, florestas e árvores, eles são formados por uma palavra só, mas é claro que você não vai ter sempre um objeto direto, um objeto direto formado por uma única palavra, tá bom? Principalmente o objeto indireto. O objeto indireto dificilmente, raramente, como a gente vai ver daqui a pouco, vai ser formado por uma palavra só. Por quê? Porque ele tem esse nome indireto, né? O objeto direto é o que se liga diretamente ao verbo, ou seja, não tem obstáculo. Que tipo de obstáculo? A preposição. Vejam, todos os jogadores concordaram. Quem concorda, concorda com o quê? Olha a minha pergunta e olha a resposta. Com o técnico. Essa expressão com o técnico é o nosso objeto indireto. Por quê? Porque está ligado a um verbo transitivo indireto, que é o concordaram, e apresenta a preposição. Preposição é essa que está escurecendo aí na tela na frente de vocês, tá bom? Então, essa definição indireto quer dizer que o complemento está ligado indiretamente, ou seja, esse indiretamente, esse obstáculo que se apresenta entre o verbo e seu complemento é a preposição e nada mais. Tá? A preposição, então, é obrigatória para o objeto indireto, certo? Agora, por que o verbo concordar é transitivo indireto? Porque você pergunta, concordaram com o quê? Né? A pergunta é diferente de o que ou quem. Vamos lá. Cada vez que você julga alguém, você revela uma parte sua que precisa de cura. Vejam, cada vez que você julga quem? Verbo transitivo direto e alguém, objeto direto. É a resposta à minha pergunta. Você revela uma parte sua que precisa de cura. Precisa de quê? De cura, objeto indireto, e eu tenho a preposição de. A preposição é obrigatória no objeto indireto. Vamos lá. A tecnologia tem possibilitado avanços notáveis. Aí nós temos uma locução verbal. Tem possibilitado. Quem tem possibilitado? A tecnologia, sujeito. Tem possibilitado, considera o último verbo na locução verbal, que a gente chama de verbo principal. Possibilitado o quê? Verbo transitivo direto, avanços notáveis, objeto direto. Os pais ofereceram o quê? VTD, né? Ajuda financeira. OD, objeto direto. Ofereceram a quem? O verbo também é VTI. Ao filho, objeto indireto. Então, reparem que na frase 2, o verbo é VTDI e nós temos os dois objetos. No caso, o objeto direto está representado pela cor vermelha e o indireto pela cor azul. E nós temos a preposição a, que está dentro dessa forma ao. Se vocês lembram do ano passado, ao é uma combinação de uma preposição com um artigo. Os Estados Unidos resistem à crise econômica. Resistem a quê? Verbo transitivo indireto. A crise econômica, objeto indireto. Professora, cadê a preposição? Se vocês olharem bem, vocês vão ver que tem uma crase aí, né? A crise econômica. Tem esse acento grave que indica a crase. O que é a crase? É a contração da preposição a, que o verbo resiste obriga a frase a ter, né? Quem resiste, resiste a. Regência, o nome disso. E a palavra crise, que é feminina, que também, por sua vez, pede o artigo a. Você juntar a com a, você não vai dizer resistem à crise econômica. Você vai dizer vai pronunciar um a com mais força, né? Resistem à crise econômica. E isso é a crase, tá bom? Preposição a com artigo a. Então, a preposição está aí dentro sim, só está contraída. A empresa enviou uma mensagem aos clientes. Enviou o quê? Uma mensagem. Objeto direto. O que é o aos clientes? Que eu nem destaquei aí.
nem em azul, nem em vermelho. Nesse caso, enviou o que? A quem? Aos clientes, então é um objeto indireto, e aí eu tenho a preposição a dentro da forma aos, tá bom? Nesses anos que eu tenho de sala de aula, eu percebo que muitos alunos querem primeiro achar os objetos e acham que é direto ou indireto, já vai classificando o verbo com base nisso. O processo é o contrário. Primeiro você acha o verbo e classifica o verbo para poder classificar o objeto. Tá bom? A classificação do verbo não depende do objeto, é o contrário. A classificação do objeto que depende da classificação do verbo. Então, a transitividade verbal precede a classificação do objeto. Por quê? Porque nós temos um problema chamado objeto direto preposicionado. Isso acontece raramente, mas acontece, tá bom? Objeto direto preposicionado, o que é isso, né? É quando você precisa colocar a preposição no objeto direto. Não só porque normalmente ele não tem, né? Não só por uma questão de estilo. Por que a gente coloca a preposição no objeto direto? Bom, primeiro que a preposição não é obrigatória, tá bom? O objeto direto preposicionado, vocês estão vendo aí a frase marcada em azul? Ele pode acontecer quando o objeto direto é formado por um pronome pessoal oblíquo. Lá na aula de regência, transitividade e regência, que já foi postada, eu falei sobre os pronomes, tá bom? Para você relembrar quais são os pronomes oblíquos. Então aí nós temos, eu considerava a ti meu melhor amigo. Vejam como a gente tem que começar pelo verbo. Se eu olhar só o objeto, já vou dizer que ele é indireto e o verbo também? Não pode, tá bom? Considerava quem, certo? Aí no caso, o verbo é direto e o a ti também é direto, tá? A questão é que a preposição apareceu porque o pronome é oblíquo. É uma questão de marcar o objeto. Eu posso tirar essa preposição daí? Posso, mas a frase ficaria meio esquisita. Então, é uma necessidade temporária colocar a preposição nessa frase, tá bom? Já a frase 2, a aluna pegou da caneta e redigiu o texto. É só uma questão de valorização do objeto. Eu posso dizer a aluna pegou a caneta. Pegou é um verbo direto, transitivo direto. Então, da caneta é um objeto direto, só que está preposicionado. Amo a Deus sobre todas as coisas. Aí nós temos o caso de um objeto direto preposicionado que é formado por um nome próprio. Isso pode acontecer. Por exemplo, não prejudiques a João em favor de José. Não prejudique quem? Verbo transitivo direto. A João, objeto direto preposicionado. Nesse caso, amo a Deus, você pode ver que amo é transitivo direto. Amo quem, né? E não a quem. Então, esse a Deus é porque Deus é um nome próprio, tá bom? E é para marcar esse objeto aí porque é o centro da frase. Bom, já no caso da frase em verde, comi de sua comida e bebi de seu vinho, o objeto direto preposicionado, que está em vermelho, de sua comida, de seu vinho, vocês percebam que a preposição pode sair daí muito bem, né? Esse objeto é só para marcar uma ideia de parte, de porção, tá bom? O verbo comi, o verbo bebi, continuam sendo transitivos diretos, com objetos diretos que por um acaso estão preposicionados. Já na última frase, venceu ao inimigo o colega, marcado em cinza, é a frase em que o objeto direto preposicionado teve que acontecer para evitar ambiguidade. Ambiguidade é duplo sentido. Imaginem se eu tiro a preposição aí da última frase. Ficaria venceu o inimigo o colega. E aí? A frase está invertida, né? Está na ordem inversa porque começou com o verbo, já começa daí. Como é que eu vou saber se foi o inimigo que venceu o colega ou o colega que venceu o inimigo? Coloca a preposição no objeto. Ah, por que não coloca no sujeito? Sujeito não pode ter preposição. Ah, mas objeto direto pode? Pode, quando for necessário.
É isso que a gente chama de objeto direto preposicionado, tá bom? Então, nós temos aí 5 motivos para acontecer, para ocasionar objeto direto preposicionado. Pronome oblíquo, tônico, que é o caso da primeira frase. Na segunda frase, valorização do objeto. Na terceira frase, substantivo próprio. Na quarta, quando o objeto dá uma ideia de parte. E na quinta, para evitar ambiguidade. Vejam, em todos esses casos, os verbos são diretos. Não tem como você confundir com um objeto indireto. Pode acontecer? Pode, mas falta de aviso não foi, hein? Tá bom? Então, primeiro você classifica o verbo, depois você olha o objeto. Não se deixem pegar nisso aí. Vamos lá. Quando você julga os outros, você não os define. Você define a si mesmo. Então, quem julga, julga alguém. Verbo transitivo direto, os outros, objeto direto. Quem define, define alguém. Vejam, então esse os define quem? Os outros. Reparem que o os, que é um pronome oblíquo, né? Ele recupera essa expressão os outros para a oração seguinte. Isso é muito comum, a gente vai já ver isso. Então, se define direto, o pronome os é objeto direto. E se define é direto, a si mesmo é um objeto direto, mas está preposicionado, uma preposição a, tudo bem? Resumindo, qual é a diferença entre objeto indireto e objeto direto preposicionado? Enquanto que o objeto indireto é o complemento do verbo indireto, o objeto preposicionado é o complemento do verbo direto. No objeto indireto, a preposição é obrigatória, tá bom? Por exemplo, precisa do pai o filho mais velho. Olha aí, para evitar ambiguidade. Na ordem direta seria: o filho mais velho precisa do pai. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, o verbo é transitivo e indireto. Opa, agora eu vou olhar o objeto. Cadê o objeto? Do pai. Objeto indireto, preposição de. Está dentro dessa forma do. Aí é uma contração. No objeto direto preposicionado, nós temos uma preposição optativa e eliminável. Traiu ao pai o filho mais velho. O filho mais velho traiu ao pai. A preposição está aí só para evitar ambiguidade. Você pode tirar, colocar a frase na ordem direta, tá bom? Quem trai, trai alguém e não a alguém. O verbo trair é direto. Logo, o seu objeto vai ser direto também, que é ao pai, tá bom? O filho mais velho é o sujeito. Então, nós temos um verbo direto com um objeto direto e, por um acaso, uma preposição que eu posso retirar. Então, objeto direto preposicionado nessa frase aí, tá? Não existe possibilidade de o objeto indireto não ter preposição. Mas, cuidado! Bom, como vocês já viram anteriormente naquela frase do Instagram do Resiliência Humana, os pronomes oblíquos eles podem ter função de objeto. Vejam, Marcela é uma amiga maravilhosa. Eu não quero repetir a palavra Marcela, né? A gente vai trocar por um pronome oblíquo, já que a Marcela não vai ser mais o sujeito da minha oração seguinte. Então, Marcela, eu vou representar pelo pronome a. E aí eu uso a frase eu a amo. Amo quem? Marcela. Então, esse a é como se fosse ela. Na linguagem popular, coloquial, nós falamos, né? Eu amo ela. Ninguém fala eu a amo. Acho difícil alguém falar eu a amo naturalmente. Até pode acontecer, mas naturalmente não vai ser. Tá bom? Então, nós falamos eu amo ela, é o mesmo que dizer na linguagem formal eu a amo. Esse a vai ser um objeto direto. Por quê? Porque o verbo amar é direto. Já em Flávia e Gustavo são queridos. Desejo-lhes tudo de bom. Desejo a quem, né?
Desejo o que a quem? Desejo o que? Tudo de bom. A quem? A Flávia e Gustavo, que estão representados pelo pronome oblíquo lhes. Tá aí um objeto indireto em azul e não tá com preposição. Mas se você for ver o sentido, o significado do pronome lhe é uma forma antiga de a ele e a ela, que foi contraída e se tornou essa forma que a gente usa tanto, lhes. Sendo assim, seria correto, seria adequado na linguagem formal dizer eu lhe amo? Não, né? Porque amar é direto, como é que eu vou usar o lhe, que é objeto indireto, tá? Então o lhe, que é o objeto indireto, não é um objeto indireto sem preposição, não. No sentido dele, nós já temos uma preposição, que é a ele, a ela. Enfim, os pronomes oblíquos de que eu falo são os, as, mete-se nos vos, lhes. Então, esses pronomes podem ter função sintática de objeto. No caso, nós temos 3 grupos aí, tá bom? Entendam como 3 grupos. O primeiro grupo, os, as, sempre vai ser objeto direto. Então, você só pode usar com o verbo transitivo direto. O segundo grupo, lhes, sempre vai ser objeto indireto. Então, você só pode usar com verbo indireto. Já o grupo mete-se nos vos, você usa... Aliás, eles podem ser diretos ou indiretos. Depende de quê? Adivinha? Do verbo, do contexto. Vejam. Carlos nos observava da escada. Carlos nos respondia grosseiramente às vezes. E agora, o pronome nos, que não é nós, tá? É nos. A pronúncia é até mais fechada, não tem acento. O nos, ele tem a mesma função sintática nas duas frases? Não sei. Só olhando para a cara do nos você não vai descobrir, tentando adivinhar. Você tem que procurar o quê? 1, 2, 3, o verbo. Olha o verbo da primeira frase. Observava. Observava quem? Verbo transitivo direto. Logo, o nos vai ser objeto direto. Respondia. Se você lembra da aula de regência, responder a que, né? A quem, né? No caso, respondia a quem? A nós. Está representado pelo pronome nos, na frente do verbo. Aí nós temos um objeto indireto. Ele me telefonou, ele me amava. O me tem a mesma função sintática? Não sei, vamos ver. Quem telefona, telefona a alguém. Verbo transitivo indireto, objeto indireto. Ele me amava. Quem amava? Quem ama, ama alguém. Ama o quê? Ama quem? É um verbo transitivo direto. Já vimos o verbo amar várias vezes. Então, o me vai ser um objeto direto. Resumindo, os pronomes mete-se nos vos depende da classificação do verbo, depende do contexto. Então, eu insisto mais uma vez em que vocês classifiquem o verbo primeiro para depois classificar o objeto. Não façam o processo inverso. Bom, se o objeto direto e indireto ele pode ser formado por uma palavra ou mais de uma, é claro que ele vai ter um núcleo, né? Especialmente quando ele for formado por mais de uma palavra, tá bom? É igual ao sujeito. Aí a gente chama o núcleo do objeto de NO. Bom, o núcleo do objeto normalmente, geralmente, 95% das vezes vai ser um substantivo. Vejam, o povo reagiu contra os maus governantes. O povo reagiu contra quem? Verbo transitivo indireto. Contra os maus governantes é o objeto indireto. Dentro desse objeto indireto, a palavra mais importante é o único substantivo que aparece. Governantes. Ah, mas e o que não é substantivo? Bom, vamos lá. Reagiu é indireto. Contra é uma preposição. A preposição não tem função sintática.
tá? Você chama apenas de preposição. Os maus governantes, governantes é o núcleo do objeto, o os e o maus, que é respectivamente artigo e adjetivo, eles são, como é que eu posso dizer? São o restinho do seu objeto. Aquilo que não é o núcleo do seu objeto é o lixinho, tá? Lixinho, joga fora, é acessório, é inútil. Lá na frente a gente vai ver como adjunta de nominal. Bom, podemos ter também o núcleo do objeto, a palavra substantivada, né? O artista unia o que a que? Unia o sensível, objeto direto, ao inteligente, objeto indireto. No caso, o sensível é o núcleo, e ao inteligente, que é o objeto indireto, inteligente é o núcleo. São dois adjetivos que estão substantivados. Como é que eu sei disso? Porque tem um artigo na frente, tá? Pode ser também um pronome substantivo. Não vimos ninguém na reunião. Não vimos. Quem? Verbo transitivo direto. Ninguém? Objeto direto. Essa expressão na reunião é só uma informação de um lugar que a gente vai ver lá na frente como adjunta adverbial. Por fim, como nós acabamos de ver, o objeto pode ser um pronome pessoal oblíquo. Oá, os, as, lhelês, mete, se, nos, vos. Não me diga nada. Não diga o que? Verbo transitivo direto. Nada. Objeto direto. Não diga a quem. Verbo transitivo indireto. Ele é os dois ao mesmo tempo. Para mim. O para mim está representado pelo pronome me na frente do verbo. Então é o objeto indireto. Espero que tenham compreendido. Bons estudos e boa sorte nas avaliações.